Fala pessoal, tranquilo? Sejam muito bem-vindos novamente. Mais uma aula bônus aí para vocês que não estava previsto no nosso cronograma, né? Eu estou voltando para parabenizar os nossos alunos que fizeram a prova de investigador e escrivão no domingo e que, graças a Deus, foram super bem. Na prova de escrivão, a gente passou o trator. Eu vou resolver aqui com vocês agora as questões de criminologia. Você vai ver que das 15 questões, 14 objetivas e uma discursiva, praticamente todas estavam nas nossas aulas, no nosso material. Eu falei para você que não tinha como a gente não trazer, né, as questões, e nossos alunos estão cada vez mais próximos aí do sonho. Lembrando que nós vamos, eu e Juliano estamos preparando aqui a gente, né, para os nossos alunos aqui do combo, já está disponível a aula de prova oral, mas para quem não é nosso aluno, quem não se matriculou, quem perdeu essa chance, a gente está querendo criar aí um curso de prova oral à parte, beleza? E agora eu vou resolver com vocês a prova de escrivão de criminologia e vou mostrar para você o que caiu e vou mostrar para você de onde saiu das nossas aulas as questões, beleza? Então vamos lá, uma a uma, vai ser rápido, tá? Eu tenho de preparar, eu vou tentar preparar também essa aula da prova de investigador. Só que hoje eu tenho uma audiência na justiça e eu tenho plantões e eu não sei como que eu vou fazer isso. Porque a prova já é domingo, né? Mas eu vou tentar. Galera, olha só. Infelizmente o concurso para perito, que a prova seria domingo, está suspenso. É aquela ação, né? Cabe lembrar aqui, porque alguns só vão ver por aqui pela aula. Tem muita gente que nem está sabendo ainda. Aquela ação do Conselho Regional de Química, os químicos pedindo a suspensão para os licenciados em Química e demais profissionais de Química participarem. Saiu a decisão ontem, dia 28 de novembro de 2023. Eu estou gravando essa aula dia 29 de novembro, não é nem 8 horas da manhã ainda. Eu estou aqui testando o estúdio desde 7 horas para preparar para vocês essa aula. Ontem, às 20h34, a Justiça decidiu que o concurso está suspenso por prazo indeterminado para que reabra o prazo de inscrição para os profissionais de Química poderem participar do concurso, certo? Então, suspenso por prazo indeterminado, eu acredito que a prova só ocorrerá ano que vem, de janeiro em diante, tá? Então, a parte ruim é prejuízo para quem já comprou passagem e hospedagem, já estava pronto para viajar, tenta remarcar, tá? Agora é bom porque sobra tempo, deu mais tempo para estudar, beleza? Você acha que quem vai se inscrever agora nesse concurso tem o mesmo nível, a mesma chance de preparação de quem já está estudando com a gente há 6 meses? Claro que não, é ilusão, né, gente? Nós já estamos estudando para esse concurso faz tempo. Deixa a galera participar, ganhou na justiça, deixa. Mas quem já está aqui há mais tempo é indiscutível de que está melhor preparado, tá? Quem vai entrar agora tem alguma chance de passar? Tem, sempre tem, né? Mas são chances pequenas se não estava estudando, beleza? Infelizmente a verdade é essa, a verdade seja dita, tem gente que não vai gostar, mas eu tenho de ser técnico e realista e sincero com vocês, tá? Então bora lá. Questão de número 31, noções de criminologia. Cobrou o conceito de criminologia clínica. O enunciado da questão é: sobre o ramo da criminologia clínica, é correto afirmar que seu objeto de interesse é a coleta e a análise de evidências sobre o fato criminoso? Não, né, gente? Seu campo de trabalho é o cárcere e a vida do encarcerado. Olha só, resposta letra B. Onde estava essa questão nas nossas aulas? Na aula de criminologia clínica, aula 11, nos combos da Polícia Civil de São Paulo. Observe aí que eu trouxe para você o que é a criminologia clínica, tá? Então, tá aí o conceito de criminologia clínica na nossa aula 11 do combo, e isso foi cobrado na questão de número 31, beleza? Pessoal, só um minutinho aqui.
Então, pessoal, questão de número 31, você viu que foi tranquila, foi o conceito de criminologia clínica que estava na nossa aula 11 do combo, beleza? Então, bora para a próxima questão. Questão de número 32. A criminologia como ciência para a realização dos seus estudos emprega, dentre outros, o método, resposta letra C, o método indutivo, empírico e analítico. Professor, mas a criminologia não é a ciência empírica, indutiva e interdisciplinar? Isso. Analítica, isso daria para você resolver intuitivamente. Quantas vezes eu falei para você que a criminologia ela trabalha com base na análise de dados, na observação dos fatos, por isso ela é analítica, tá? Então, resposta letra C. E olha esse conceito lá na nossa aula de número 1, tá? Aqui é a aula de número 1. Deixa eu só fazer esse ajuste aqui. Aula de número 1. Eu apresentei esse conceito várias vezes e quantas vezes a gente resolveu questão parecida com essa, né, galera? Resolvemos muitas questões parecidas. Aula 1 da Polícia Civil de São Paulo, do nosso combo. Conceito atual é a ciência empírica, interdisciplinar e indutiva que se ocupa do estudo do crime, do criminoso, da vítima e do controle social do delito. Então, essa questão também estava na nossa aula, tá? Questão de número 33 vai cobrar a Escola de Chicago. Vamos lá. Sobre a importante vertente da criminologia estadunidense, a Escola de Chicago, é correto afirmar que a criminalidade nas grandes cidades, alternativa A, tem explicação no controle social informal, enfraquecido e desorganizado. Resposta alternativa A. Onde isso estava nas nossas aulas? Desculpa, cortando para a tela aí, pessoal. 33, resposta letra A, Escola de Chicago. A criminalidade aumenta em razão do enfraquecimento dos laços de controle informal. Onde isso estava? No nosso curso Criminologia do Zero e na aula 2 do combo. Olha aí, a Escola de Chicago em 1920. Justificativa da Escola de Chicago. Tá aí no slide. O crescimento desordenado das cidades distancia as pessoas e faz desaparecer os laços de proximidade e de controle informal. É justamente isso que foi cobrado na questão, o trecho do nosso slide, beleza? Questão de número 34. Vai perguntar quem é Alessandro Barata. E isso está na aula 6 do curso Criminologia do Zero. Tá aí, ó. Filósofo, sociólogo, jurista, autor da criminologia crítica e a crítica ao direito penal. Tá aqui, ó, no nosso slide, ó. A segunda linha do slide. Alessandro Barata escreveu Criminologia Crítica e a Crítica ao Direito Penal. Então tá aí, em 1982, no ano que eu nasci, há 40 anos, né? Argumenta que o processo de criminalização é o mais poderoso mecanismo de reprodução das relações de desigualdades do capitalismo
e que a luta por uma sociedade democrática e igualitária passa pela superação do sistema penal. Assinale a alternativa que indica corretamente a pessoa a quem se refere o texto. Resposta: Alessandro Barata, letra B. E está aí o nosso slide que trata desse assunto. É claro que eu só coloquei aí do lado da questão o primeiro slide, né? Tem outros slides falando de Alessandro Barata, mas só para você ver que a aula saiu do nosso curso. A questão saiu da nossa aula, beleza? Quem estudou o nosso conteúdo resolveu a questão, matou a questão. Eu tenho muitos alunos que gabaritaram a prova e tenho vários que acertaram 12, 13, tá? E eram 14 questões mais a discursiva, né? Tá aí, ó. Questão de número 35, classificação das vítimas. Essa daí a gente bateu demais nela, né? Classificação das vítimas de Benjamin Mendelssohn. Onde isso estava? Isso estava na aula 3 dos combos de São Paulo. Tá aí o slide para você, o resumo do slide. E todas essas questões estavam no Criminologia do Zero também. Tá aí, ó. Segundo a classificação da vítima de Mendelssohn, o jovem que transita por uma rua conhecida por ser local perigoso, falando ao celular mediante o uso de fones de ouvido, portanto desatento ao movimento ao seu redor. Ocasião em que tem o seu aparelho eletrônico subtraído por meliantes. É considerado vítima por ignorância ou vítima de menor culpabilidade, tá? E é a segunda classificação aqui, ó. Vítima menos culpada que o criminoso ou de culpabilidade menor, ou vítima por ignorância, tá aí no nosso slide, né? É a vítima que frequenta localidades perigosas, tá bom? Questão de número 35 também estava nas nossas aulas. Foi só estudar e marcar e ganhar a questão. Questão de número 36, fases da vitimologia. Essa questão estava na nossa aula 3 do combo e estava também lá no Criminologia do Zero, fases da criminologia, tá? Então tá aí, ó. Sabe-se que o estudo da vítima em criminologia passou por 3 grandes períodos. Assinale a alternativa correta a respeito de uma dessas fases. E a resposta é revalorização do poder da vítima, constatação de que a vítima havia sido olvidada pelo sistema de persecução penal e que é preciso recuperar o seu protagonismo, isso no pós-Segunda Guerra, tá? Questão de número 36, resposta letra E, e estava na nossa aula 3 do combo de São Paulo, tá? Questão de número 37. Vamos lá. Sobre a política criminal do enfrentamento ao tráfico de drogas no Brasil e no mundo, assinale a alternativa correta. Isso daí vai perguntar sobre a participação das mulheres nos crimes no Brasil. Qual é o crime mais praticado pelas mulheres no Brasil? Tráfico de drogas. Professor, isso está onde? Isso está na aula bônus que eu deixei do Criminologia do Zero. Quando você compra o Criminologia do Zero, você ganha vários cursos de questões de bônus. Um dos cursos que você ganha é o curso de questões de criminologia para a PM do Ceará. Lá na aula 2 da PM do Ceará, de resolução de questões, eu falo lá, ó, perfil da mulher criminosa apenada no Brasil. E eu trago várias informações. E lá eu falo, ó, 68% delas, na última linha do slide, está presa em virtude de tráfico de drogas. E é a resposta da questão, tá? Resposta letra C. A principal causa do encarceramento feminino no Brasil é a prática de crimes de tráfico de drogas. Questão de número 37 estava nas aulas também. Beleza? Questão de número 38. Cobrando o conceito de criminologia crítica, que está lá na aula 2 dos combos de São Paulo e está no Criminologia do Zero. Eu resumi para você em um slide, tá aí, ó. Aula 2 do combo de São Paulo. O título do slide: Criminologia Crítica ou Criminologia Radical ou Nova Criminologia. Tá aí, né? Aí eu trago as características.
Aí a questão de número 38 pergunta assim: sobre a criminologia crítica, é correto afirmar que também é conhecida como letra A, nova criminologia ou criminologia radical, que está no título do nosso slide, tá bom? Então, mais uma questão que os nossos alunos levaram. Questão de número 39, tratando de prevenção criminal. Isso está na aula 1 dos combos de São Paulo. Tá lá no nosso slide, tá no Criminologia do Zero. Vamos ver o que foi perguntado? Questão de número 39, enunciado. Prevenção criminal consiste em medidas adotadas tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada, com o objetivo de reduzir a incidência delitiva na vida em sociedade. Diante do exposto, é correto afirmar que a prevenção, resposta letra D, a prevenção indireta atua nas causas que levam à delinquência. Galera, aqui no slide a gente falou de prevenção primária, secundária e terciária. É a primeira vez que o conceito de prevenção indireta é cobrado em prova. Dava para resolver intuitivamente. O que é a prevenção indireta? É tudo que é feito para indiretamente prevenir a prática de crimes. Exemplo, prevenção primária, quando você dá ao cidadão as condições essenciais para ele não delinquir, é prevenção indireta. E quando você pune o criminoso, tirando ele do convívio social para castigá-lo, mas indiretamente também para tirá-lo do convívio social por um tempo, também é prevenção indireta. Então, o que é prevenção indireta, resumidamente? Prevenção primária e terciária, beleza? E tá aí, ó, enunciado. Prevenção criminal que consiste nas medidas adotadas tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada, com o objetivo de reduzir a incidência delitiva na vida em sociedade. Se você dá condições essenciais ao cidadão de não delinquir, você está prevenindo indiretamente? Tá. Se você tira o criminoso de circulação por um tempo para castigá-lo, para fazê-lo experimentar o mal que ele proporcionou à sociedade, você também está prevenindo indiretamente? Tá, é isso, tá? É sobre isso que a questão queria que você raciocinasse, beleza? Questão de número 40 vai falar de criminologia cultural. E isso estava na nossa aula 9, né, do combo de São Paulo, e também está lá no Criminologia do Zero. Essa questão está tranquila. Questão de número 40, vamos lá, enunciado. O fenômeno da criminalização da cultura diferente. Lembra que eu falei para você, galera? A criminologia cultural, ela traz mais perguntas do que respostas. Ela se pergunta, por exemplo, por que a pichação é vista como crime e não como uma forma de expressão cultural? Por que o funk, o rap e o hip hop é visto como um estilo musical associado à criminalidade e não como um estilo musical qualquer? Esse tipo de pergunta que a criminologia cultural se faz. Por que o rapaz de boné, camiseta de time, bermuda tactel e sandália Kenner, com a calça um pouco descida assim, né? Com o fundo da calça frouxo. Por que ele é visto com preconceito e por que aquela forma de se vestir não é considerada uma mera forma de expressão cultural? Por que você, quando vê assim uma pessoa dessa forma na rua, você já fica com receio, preocupado? E por que quando você vê um playboyzinho com óculos escuro, cabelinho bem cortado, a barba feita, uma camisetinha regata, um short de praia, por que você não fica com receio dessa pessoa na rua? Eu até mostro as fotos lá na aula, né, para você não esquecer. Aí eu mostro a foto da menina vestida para ir pro baile funk e da menina vestida para ir pra baladinha de classe alta.
Por que que são pessoas vistas de forma totalmente diferente? É isso que a criminologia cultural questiona, tá bom? Então é isso que está na questão de número 40. Galera, o comentário não é meu, eu estou só exemplificando, eu não tenho preconceito com essas coisas. Eu fui criado na periferia, tá? Eu morei 30 anos aqui na periferia do Distrito Federal, fui criado nesse meio, vestindo dessa forma, ouvindo hip hop, funk, rap, porque eu era lá da Ceilândia, galera. Eu fui criado na Ceilândia, né? Então, não tem como, é o que você vivencia, tá bom? Então vamos lá. O fenômeno da criminalização da cultura é diferente. Ceilândia, Distrito Federal, né? Para quem não conhece, é uma região de periferia que hoje Ceilândia foi criada, nasceu de uma campanha do governo do Distrito Federal há mais ou menos 50 anos para erradicar as favelas que nasceram ao redor de Brasília, formadas por trabalhadores que vieram trabalhar na construção do Distrito Federal. Então tinha a capital e próximo à capital foram se formando aglomerados urbanos de pessoas carentes, menos favorecidas, que vieram, né, para construir Brasília. E aí o governo não queria isso próximo do centro do poder. Aí criou Ceilândia. CEI é uma sigla, Lândia de cidade, né, de land, né? CEI é Campanha de Erradicação de Invasões. E criou-se esse loteamento, esse conjunto habitacional para onde essas pessoas foram transferidas. Meu pai chegando a Brasília, final da década de 70, início da década de 80, casou-se com a minha mãe e comprou um terreno lá em Ceilândia, com um barraquinho de madeira. E foi lá que eu fui criado, foi lá que eu cresci, tá? Só para você entender. Então também fui criado na periferia. Eu só estou relatando para você o ponto de vista da criminologia cultural, beleza? Bora lá, questão de número 40. O fenômeno da criminalização da cultura diferente na dinâmica da vida cotidiana do século XXI, como a de mendigos, prostitutas, punks, grafiteiros, neonazistas, dentre outras tribos, inspirou os autores Jeff Farrell e Keith Hayward e Jock Young, que lançaram as principais premissas da nova vertente da criminologia denominada criminologia cultural. 40, letra E. 40, letra E. Isso está na nossa aula 9 do Combo de São Paulo. Essa questão está na nossa aula 9 do Combo de São Paulo. E eu grifei aí para você, ó. A criminologia cultural critica a criminologia tradicional, estuda as relações entre culturas marginalizadas ou consideradas marginais e o crime, propõe uma abordagem diferente da criminologia tradicional, propõe a imersão do criminólogo dentro do grupo a ser estudado. Então tá aí a questão de número 40, estava na nossa aula 9 do Combo de São Paulo. Questão de número 41. Estava na aula 6 do Criminologia do Zero, perguntando como que é punido os crimes de homofobia hoje no Brasil. Embora não haja uma lei específica para isso, veja bem, isso é conteúdo de direito penal, tá? Nem é do meu conteúdo de criminologia. Mas eu sei que as bancas cobram um pouco de direito penal e legislação especial dentro de criminologia. Por quê? Porque quem elabora as questões geralmente é profissional de direito. Direito não é a minha área, galera. Eu só tenho noções de direito, né? Eu estudei direito penal, processual penal, administrativo, constitucional e legislação especial para ser aprovado nos concursos e para trabalhar como perito. Até hoje eu leio um pouco de vez em quando para me atualizar, mas quem é forte nisso é o professor Juliano, tá? Mas lá na minha aula 6 do curso Criminologia do Zero, quando eu tratei de criminologia queer, lá embaixo, ó, eu falei assim, no final do slide, tá o slide, o conteúdo, e eu trouxe assim, né, marco importante para a criminologia queer no Brasil. Em 2019, o STF
criminaliza a homotransfobia como forma de racismo pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão ADO 26 de 2019. Ou seja, a partir daí, os crimes de homofobia são tratados como se fossem crimes de racismo de acordo com a lei de racismo. E isso foi cobrado na questão de número 41. Eu trouxe na prova e foi cobrado na questão de número 41. Tá aí, ó. Dentro da temática relacionada à criminologia queer, é correto afirmar que em 21 de agosto de 2023, o plenário do STF reconheceu que atos ofensivos praticados contra pessoas de comunidade LGBT podem ser enquadrados como crime de injúria racial, letra B, 41, letra B. Beleza? Então, bora lá. Questão de número 42. Cobrando criminologia verde. Estava na aula 10 do Combo de São Paulo. Criminologia verde ou criminologia ambiental. Está aí o conteúdo, está aí o slide para você. Vamos lá. Questão de número 42. Sobre a vertente criminológica chamada criminologia verde, é correto afirmar que... Resposta letra A. Para os estudiosos desse segmento criminológico, os estados e as corporações são vistos como os principais responsáveis pelas degradações ambientais. Está aqui, ó, no meu slide. Olha o que eu coloquei. Só um minuto. Herança colonial, sistema... tá no próximo slide. Por quê? Tá no próximo slide. Eu trouxe só o slide 1 aí da aula, desse conteúdo, né? Para a criminologia verde, o cidadão destrói o meio ambiente, polui também. Mas para a criminologia verde, os principais responsáveis pelos atos lesivos ao meio ambiente são as grandes corporações e o Estado. Inclusive, o Estado legitima, por meio de leis, atos nocivos, lesivos ao meio ambiente, permitindo, por exemplo, certos níveis de poluição, certos níveis de degradação. A criminologia verde e ambiental critica, por exemplo, o desenvolvimento sustentável. Segundo essa corrente da criminologia, é uma forma de dissimulada, né, de extrair o que o meio ambiente tem, de destruir o meio ambiente para o capitalismo auferir lucro, tá bom? Questão de número 43. Estava lá na aula 10 do Combo de São Paulo. Galera, essa questão foi pesada pra caramba. Tem um monte de gente me perguntando se dá para entrar com recurso. Não dá, porque isso tá dentro de criminologia clínica. Um monte de gente me mandou direct: professor, esse conteúdo não tá no edital, extrapolou. Isso daí é medicina legal. Quando eu falo para vocês que vocês têm que estudar de forma correta. Por quê? As ciências, elas não são isoladas, a gente só separa medicina legal, criminalística e criminologia pela limitação humana, para facilitar, para melhorar no aspecto didático. Mas as parafilias, né, dentro de criminologia, isso é muito chamado de taras, tá? As parafilias estão dentro de sexologia forense, medicina legal? Estão, mas estão dentro de criminologia clínica também. Não existe uma fronteira rígida, estanque entre as ciências, não. Tanto é que eu arrochei em criminologia clínica com vocês aqui, galera. Criminologia clínica é um mundo, é outra criminologia. E aí eu resumi ao máximo, né? Eu acho que eu trouxe 2 ou 3 aulas de criminologia clínica e eu estudei aqui as parafilias e os transtornos sexuais com vocês. Mas o que acontece? A lista tem mais de 100 parafilias, mais de 100 transtornos sexuais. E aí eu selecionei as que são mais cobradas em prova e trouxe para vocês. E a infeliz da VUNESP, a merda da VUNESP,
Trouxe uma que nunca foi cobrada, que eu nunca vi em prova, mas que tem, tá lá na lista das parafilias. Vamos ver aqui, ó. Então, lá na aula 10 eu trouxe para você, né, parafilias, e eu trouxe uma lista de parafilias. Eu trouxe alguns exemplos aí no slide, mas eu trouxe umas 15 ou 20 mais cobradas lá na aula, né? São mais de 100. E a banca cobrou assim, ó, transtorno do impulso sexual identificados em pessoas incapazes de refrearem o seu desejo de praticar determinada conduta, ainda que cientes de que o fato poderá constituir infração à lei penal. Diante do exposto, é correto afirmar que agorafilia, letra C, é a atração por prática de atos sexuais obscenos em locais públicos ou abertos ao público. Galera, agorafilia. Esse termo tem dois significados, um amplo, um abrangente e um mais específico dentro da medicina legal, sexologia, dentro da criminologia clínica. Agorafilia, genericamente, significa prazer, amor ao contemplar espaços públicos, paisagens, parques, tá? Mas dentro da sexologia forense, isso significa desejo sexual exacerbado, vontade de fazer sexo em lugares públicos, transar no parque, transar na rua, transar na praça. É isso, tá? Tem gente que tem esse desejo sexual diferentão aí. Só tem prazer, só tem orgasmo se transar num lugar público. Na rua, na praça, no parque, viu? Tem de tudo nesse mundo aí, viu? Então tá aí, é isso que foi cobrado. Aí eu trouxe uma lista de parafilias para vocês aí, beleza, galera? Lá na aula, se eu não me engano, eu deixo até um link, né, com o site de medicina legal, que vem com uma lista enorme. Aí eu até falo assim, galera, é claro que você não vai ter que saber todas, porque é impossível. Mas eu tô colocando o link aí para você. Por exemplo, o livro do professor Delton Cross, que tá aqui de medicina legal, ó. Deixa eu pegar aqui para você. O livro do professor Delton Cross. Deixa eu ver quantas parafilias ele traz aqui. Só um minutinho. Achar lá na parte de sexologia. Esse aqui, se eu não me engano, ele traz em torno de 100 parafilias. Superfecundação. Eu vou ter que procurar com calma aqui, porque o índice dele é bem detalhado, mas eu já olhei, galera. Se eu não me engano, são cerca de 100 parafilias que esse livro traz, 80 ou 100, tá? No momento aqui eu não tô vendo, porque se eu for procurar, eu vou ter que ler o índice todo aqui. E ele é bem detalhado, tá? O índice dele é um sumário bem detalhado. Mas é isso, é muito, tá? Questão de número 44. Cobrando o conceito de direito penal do inimigo, gente. Direito penal do inimigo. Professor, mas isso não é direito penal? Mas lá dentro do Criminologia do Zero, eu trago uma aula de maneiras de abordagem, né, ao delito. Porque tem nações que escolhem abordar o crime de forma mais rígida. Tem nações que escolhem abordar o crime de forma mais suave, né, de forma mais educativa. E uma das teorias que a gente estuda nisso lá na aula de modelos de reação ao delito é a teoria do direito penal do inimigo, do alemão Günther Jacobs, apresentada em 1985 na Alemanha. Para o Günther Jacobs, para ele, o que existe? Existe dois tipos de pessoas. Existe o cidadão e existe o inimigo. O inimigo das leis e do Estado são aqueles criminosos contumazes, aquelas pessoas que são irrecuperáveis, que não adianta dar uma segunda chance, tá? Para o Günther Jacobs,
O direito penal tradicional, com todos os direitos e garantias de contraditória e ampla defesa, seria reservado aos cidadãos. Nós, por exemplo, que eventualmente, por qualquer motivo, pode cometer um crime. Um cidadão de bem que eventualmente cometer o crime teria direito a ser julgado e processado pelo direito penal padrão. Agora, para o Günther Jacobs, o inimigo não. O inimigo, o criminoso, quanto mais, ele merece ser processado e punido de forma célere, de forma rigorosa, inclusive relativizando direitos e garantias fundamentais. Isso foi o tema da questão de número 44. Tá aqui, ó. A teoria denominada, aí ela coloca um tracinho para você completar. Direito penal do inimigo, concebida e desenvolvida por, aí ela coloca um tracinho para você complementar. Günther Jacobs defende a ideia de que o Estado não deve tratar o grave infrator da lei penal, que é aquele que se desvia de modo permanente e inequívoco. Que é aquele que se desvia de forma permanente e inequívoca do cumprimento da lei como cidadão. A redação ficou estranha, tá? Mas o que ela está querendo dizer é que o criminoso quanto mais não tem de ser tratado como cidadão. Tem de ser tratado de outra forma, né? Já que isso vulneraria o direito à segurança dos demais pessoas. Estas sim, cidadãs. Quem escreveu isso? Quem é o autor disso? Qual o nome da teoria? Direito Penal do Inimigo, de Günther Jacobs, letra D. E aí lá na aula 11 do Criminologia do Zero eu trago para você, ó, Direito Penal do Inimigo, proposto por Günther Jacobs em 1985, proposto para punir pessoas criminosas consideradas inimigas. Para ele existem duas categorias de criminosos, o cidadão, criminoso eventual, e o inimigo, criminoso quanto mais, que deveria ser punido de forma diferente, tá? Então aqui a gente vê, né, galera, como que as questões estavam nas nossas aulas. Nós vimos as 14 questões objetivas agora, todas nas aulas, né? Agora nós vamos ver a discursiva de escrivão. Nós tivemos aula de discursiva aqui, né? E eu trouxe vários temas para vocês. E uma delas foi essa daqui, lá da prova oral, da aula de prova de discursiva. No que diz respeito ao tema prevenção delitiva, responda. O que é prevenção delitiva na criminologia? Tá aqui, ó, aula 1, aí eu colei o trecho do slide aí para você. Aula 1 do Combo de São Paulo. Criminologia, finalidades, prevenção do delito, primária, secundária e terciária. Eu esqueci de trazer para você a questão lá da aula de discursiva, que eu trouxe essa pergunta aí. Diferencie prevenção primária de secundária e terciária. Aí tá aqui, ó. Diferencie prevenção direta de prevenção indireta. A gente explicou, né, nas questões anteriores. E a C, explique a classificação da prevenção delitiva em prevenção primária, secundária e terciária. Então, também a discursiva estava nas nossas aulas. E eu não tenho dúvida de que as questões de prova oral estão lá na aula de prova oral que eu deixei pronta para vocês, tá? Gente, então eu queria trazer para vocês, né, tranquilizar quem vai fazer a prova domingo, que vai fazer questões de criminologia também, e mostrar para você que as questões estavam na nossa aula. E você veja essa aula que é a título de revisão, como revisão. E domingo é partir, né, para a vitória, se Deus quiser. A prova dos peritos está suspensa, mas vai ocorrer, tá? Isso daqui serve para os peritos, ou que a prova seja em janeiro ou em fevereiro, mas os médicos legistas e os delegados vão fazer prova domingo. E serve para vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Manda lá um direct para mim, lá no quem fez a prova, lá no Insta. Fala para mim como você foi e quantas questões você acertou. Valeu, até mais.